Ok, pessoal? Então vamos dar uma continuidade aqui. Nós já criamos o Generic Entry, que vai servir como base para nossas entidades. Criamos o Generic Repository, que já vai ter métodos padrões para todos os nossos repositórios. E todos os nossos repositórios vão herdar dele, certo? E agora nós vamos partir para a camada Service. Ok? A camada Service é uma que mais dá aproveitamento de código, certo? Primeira coisa que nós vamos criar é aqui no nosso Package Services, botão direito, New Interface. Vamos criar o nosso Generic Service, beleza? Assim como a nossa interface de repository genérica, a gente vai dizer que a gente vai estar trabalhando nesse Generic Service com uma entidade qualquer, desde que ela seja filha, subclasse, né? Desde que ela seja uma subclasse do nosso Generic Int, beleza? Então, essa vai ser a nossa interface genérica. Aqui, pessoal, a gente já vai colocar alguns métodos padrões. Então, primeira coisa, a nossa Artist Service aqui, ela não vai mais ter isso aqui, não vai mais precisar ter esses métodos, certo? Nós vamos pegar, esses métodos aqui vão ser, podemos tirar fora aqui, certo? Vamos fazer isso. Agora, aqui no Artist Service essa sim. Essa nós vamos copiar todos os métodos, vamos copiar aqui todos os validate, todos os save, tudo. Dá um Ctrl X. Aqui só vai ficar a dependência, que é o repositório, e o método construtor. E vamos dar lá no generic service, nós vamos dar um colar aqui nessa interface. Primeira coisa que nós vamos fazer é remover o override. Para nós remover o override, eu vou dar um Ctrl F, ele aparece esse find replace, e eu vou dizer que tudo que for @override, e daí eu gosto de marcar aqui, ó, case sensitive, e para ele seguir bem certinho, vou substituir por nada. Vou dar um replace all. Removeu tudo o override, certo? Outra coisa, aqui no método, na interface, você não tem modificador de acesso. Você pode ter uma declaração de método e pode ter uma implementação default. Então, aqui no lugar de protected, você vai dizer default. Dá um Ctrl C. No lugar de public, default. Public, default. Protected, default. Public, default. Protected, default. Default, tudo bem como está. Ctrl V, certo? Outra coisa, nós não vamos estar trabalhando só com Artist Entry. Então, no lugar desse Artist Entry aqui, nós vamos substituir por esse T entidade. Então, eu posso dar um ponto, seleciono ele aqui, ó, dou um Ctrl F, ele já vem preenchido ali. E eu vou dizer que eu vou substituir por T entidade. T entidade. Bem igual como eu declarei aqui em cima. Replace all. Certo? E o que falta agora, aqui dá para tirar fora essa declaração que deu erro, esse import, né? O que falta agora é o repositório. Bom, o repositório, como é que eu sei qual é o repositório? Eu estou numa interface que é genérica, então ele pode receber qualquer repositório. Então, para isso, eu vou declarar um método aqui que vai retornar um repositório. Mas que tipo de repositório? Vai ser um repositório qualquer, desde que seja um generic repository, desde que seja um generic repository, né? Então a gente vai fazer aqui, ó, get repository, certo? Então, quando der um get repository, ele vai entregar um generic repository que implemente o T entidade, o T entidade. Então aqui eu vou dar, no lugar desses repository aqui, eu vou substituir por esse método get repository. Então vou fazer aqui Ctrl F, onde tiver repository, aqui eu vou marcar a opção palavra completa, né? Vou substituir por get repository, como é um método, eu boto abre e fecha parênteses, replace all. Tá aqui. Deixa eu só ver agora por que esse aqui está dando erro.
Ah, lá no meu Artist-Serve, lá no meu repository, eu esqueci, ó. Aqui no meu Generic Repository, então lá na interface Generic Repository tem que alterar aqui, em vez de Artist Entry, tem que ser a entidade genérica que eu vou estar trabalhando. Agora sim. Beleza, Ctrl C. Agora vai sumir esse erro aqui. Ctrl S. Beleza? Agora já está tudo prontinho. A minha Artist Service Impli. Artist Service não tenho mais nada. A única coisa que eu tenho que fazer é estender a minha Generic Repository, Extend Service. Qual é a entidade que eu vou estar trabalhando? O Artist Entry. Né? Ctrl S. Posso tirar os import aqui. E o meu service impl ele vai pedir para mim implementar aquele método que eu falei, ó, o get. Então, quem que é o repositório que eu estou usando? É o repository. Então, eu só dou aqui um return repository. Pronto. Tudo isso já vai estar pronto. Qual que é a grande vantagem? A grande vantagem é que agora em diante, todos os meus services que eu for criar, eu vou só criar a interface, estender o generic, ele já vai ter todos os métodos declarados. Na implementação, eu só vou criar a minha dependência, que é o repositório específico, e vou retornar ele no meu método getRepository, e toda a parte de validação, padrão, save, find, tudo isso já vai estar implementado aqui. Então, se nós ver aqui, é só dar um save, continua funcionando normalmente a nossa aplicação. Certo, pessoal? Então, nesse primeiro momento, nós já criamos todo o Generic Entity, criamos um repositório genérico nosso, além do JPA, né? Criamos uma Generic Service, que tem toda a implementação padrão, a implementação default. Esse default aqui só para ajudar a complementar aí o conhecimento. O que que acontece? Quando nós temos dentro de uma interface uma implementação de um método com uma implementação default, quando uma determinada classe implementa, então essa classe Artist Service está implementando Artist Service, e essa Artist Service herda do Generic Service, e tem essa implementação default, então essa implementação cai lá na Artist Service Impl. Então ela tem essa implementação ali dentro, certo? Então é claro que nós podemos aqui, se quiser, sobrescrever métodos, né? Então tem lá o método save e tudo mais, nós podemos sobrescrever se precisar, mas se não precisar, ele já vai ter a implementação padrão que vem da nossa interface Generic Service. Ok, pessoal? Espero que todos estejam gostando aí. A partir de agora fica bem mais fácil construir nossas entidades. Próximo caminho, então, é nós criar o nosso controlador genérico. Ok? Vou dar um até o próximo. Abraço.